Olá, amados, e bem-vindos para mais um Terça Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. E hoje a gente está indo para o livro de Filipenses, capítulo 3. Se você está com sua Bíblia, abra ali com você e a gente vai ir juntos para aprender o que o Espírito Santo tem para nós no dia de hoje. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando algo crucial que eu acredito que todo líder espiritual, se você é líder na sua igreja, pastor, ou deseja cumprir uma liderança espiritual, eu creio que nós temos que aprender essa lição. É importante, na verdade é crucial para o sucesso do ministério que Cristo nos chamou a cumprir. Você já chegou em Filipenses capítulo 3? Vamos ler juntos, começando no versículo 12. Diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós, versículo 15, é onde vamos prestar atenção aqui. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordarem em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. O que a gente aprende aqui, o livro de Filipenses e, na verdade, todas as epístolas escritas por Paulo, são epístolas que são, de fato, escritas para edificar o crente, para te ajudar a crescer em maturidade com o Senhor. E o que ele fala nesse versículo 15, na minha opinião, é tão crucial para a gente entender como líderes espirituais. Eu quero que você preste atenção e, se tiver uma caneta, marca isso na sua Bíblia, mas ele diz, versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto essas coisas. Interessante que o apóstolo Paulo, ele distingue, ele de fato determina, se somos maduros, iremos concordar naquilo que está escrito. E se tiver discordância, ou se você não gostar ou não concordar com alguma coisa que aqui está escrito, então significa basicamente duas coisas. Número 1, que você ainda não alcançou maturidade espiritual. E número 2, precisa alcançar maturidade espiritual. Você tem que chegar até o ponto de concordar com aquilo que está escrito nessas cartas. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, de uma forma muito ousada, faz essa afirmação dizendo: maturidade espiritual significa concordância com doutrina sã, concordância com o que a palavra está escrita. E em contrapartida, imaturidade espiritual significa que alguém vai discordar, alguém não vai estar na mesma página, alguém vai ter um pensamento, opinião diferente. E o apóstolo Paulo basicamente está dizendo: a gente vai ter graça para você até você concordar com aquilo que a gente escreveu. A gente vai esperar ou confiar, orar que você chegue a um ponto de maturidade espiritual para concordar com as coisas que estão escritas, as instruções que estamos repassando para as igrejas, as instruções que estamos passando para os que estão fracos na fé, os que são fortes na fé, os líderes da igreja, os presbíteros, os diáconos, todas as instruções repassadas nas epístolas do apóstolo Paulo. Ele diz: se você é maduro na fé, se você alcançou uma maturidade, será fácil para você concordar com essas coisas. Não será difícil entendê-las, não será difícil processá-las ou até viver de acordo a essas instruções. Faz sentido, amados? E eu acho tão interessante essa afirmação que o apóstolo Paulo fez. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto essas coisas. E muitas vezes na igreja local, claro, a gente vê discórdia, a gente vê discordâncias, não apenas com pastores ou líderes, mas entre as ovelhas. E claro, isso não é o desejo de Deus, isso não é a vontade do Senhor para a sua igreja, para seu corpo. E então, o que devemos fazer? Devemos buscar maturidade espiritual, porque a palavra diz, o apóstolo Paulo afirma que maturidade espiritual vai trazer concordância com
quanto à doutrina bíblica. E eu acho isso interessante, porque se tiver discordância quanto à doutrina bíblica, significa que existe imaturidade no corpo, significa que existe imaturidade quanto à perspectiva de alguém às coisas doutrinárias e bíblicas. E é aqui onde precisamos primeiro nos avaliar e assegurar se eu estou concordando, se eu estou vivendo de acordo à doutrina sã, a doutrina bíblica, e então andando em concordância com os líderes espirituais, com os que lideram a Igreja de Cristo, para que a gente possa viver em unidade e alcançar tudo que Cristo nos chamou a viver. Estão entendendo, gente? Eu espero que isso faça sentido. E quero te encorajar a, primeiro, antes de mais nada, assegurar que você seja maturo nas coisas da palavra, maturo nas coisas de um crescimento espiritual, e assim você poderá viver no que o apóstolo Paulo afirma que é uma concordância quanto a essas coisas. Você poderá viver de acordo a uma concordância bíblica, o que a palavra tem a dizer, referente a diversos tópicos doutrinários: fé, cura, perdão, santificação, pureza, salvação, escatologia, esses tópicos que são cruciais para o corpo de Cristo não apenas entender, mas poder andar na verdade delas, poder andar como crentes maduros na fé. A palavra afirma em Hebreus, capítulo 6, fala que não sejamos mais como bebês tomando do leite, mas possamos alcançar e prosseguir para ensinamentos mais profundos que são consideradas da carne, da palavra de Deus. E quando a gente avança em maturidade espiritual, é ali onde a gente consegue entender, compreender o que a palavra diz, comer da carne da palavra, e não apenas isso, mas andar em concordância com os nossos irmãos e principalmente com a palavra de Deus. Amém? Eu quero te encorajar a refletir sobre essa palavra, refletir sobre sua vida, seus pensamentos, sua doutrina, e assegurar que ela é bíblica, nunca guiada por opiniões ou filosofias humanas, mas sempre guiada pela palavra de Deus, a palavra infalível, que nunca falha, nunca muda, nunca vai dobrar a pensamentos humanos e sempre vai erguer o padrão celestial de Deus, que Ele estabelece, e Ele estabelece em sua palavra. Amém? Amados, Deus abençoe você. Eu espero que isso tenha te abençoado, tenha te ajudado de alguma forma, para que você possa prosseguir no seu caminhar em maturidade espiritual. Igual como o apóstolo Paulo diz: eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.